Salve concurseiro, se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje é vozes verbais, do nosso quadro Aulas Operacionais. Então, sem mais perder tempo, vamos ao que interessa. Bom, então hoje nós vamos estudar as vozes do verbo. Nós vamos perceber que o verbo tem 3 tipos de vozes. E é claro, nós vamos estudar da forma mais dinâmica possível para que você possa entender como funciona. Porque não é tão simples. São 3 vozes do verbo. Sujeito pratica, sofre, ação. Mas na hora da prova sempre vem um pouquinho mais complicado. E a gente está aqui para descomplicar isso. Então, primeiramente, vamos aos conceitos. Bom, o verbo possui 3 vozes. Primeira, a voz ativa. Um verbo está na voz ativa quando o sujeito pratica a ação do verbo, ou seja, sujeito-agente. Segunda, voz passiva. Um verbo está na voz passiva quando o sujeito sofre a ação do verbo, ou seja, sujeito-paciente. E a terceira é a voz reflexiva. Um verbo está na voz reflexiva quando o sujeito pratica e sofre a ação do verbo, ou seja, sujeito agente e paciente. Então, como você pode perceber, tudo está ligado a como o sujeito vai se comportar em relação à ação desse verbo. O sujeito pode praticar ou sofrer ação, ou ao mesmo tempo praticar e sofrer essa ação. Então, grave muito bem esses termos. Sujeito agente, pratica a ação. Sujeito paciente, sofre a ação. Agora vamos ver como fica na frase. Na voz ativa, o caçador matou a ave. Perceba que o sujeito é o caçador e ele pratica a ação de matar, ou seja, a ação do verbo. Na voz passiva, a ave foi morta pelo caçador. Perceba que quem é o sujeito não é o caçador, e sim a ave, porque quem foi morta foi a ave, e ela dessa vez sofre a ação. A ação continua sendo a mesma, ou seja, a ação de morrer ou matar, sendo que quem morre, ou seja, quem sofre essa ação é a ave, ou seja, o sujeito. Logo, sujeito paciente. E na voz reflexiva nós temos o caçador feriu-se com a faca. Perceba que quem pratica a ação de ferir é o caçador, ou seja, é o sujeito. Então ele é um termo agente, mas ele também sofre essa ação, porque ele fere a si mesmo, ou seja, ao mesmo tempo agente e paciente. Isso é voz reflexiva. Então beleza, esses são os conceitos e os exemplos, mas como eu disse, não é tão simples assim na hora da prova. Então vamos começar agora a deixar de forma mais operacional, vamos aos bizus, ou seja, cada uma dessas vozes tem, é claro, suas observações. Então vamos ver cada uma delas. Bom, na voz ativa é importante ressaltar que é uma voz independente, ou seja, ela é formada por verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, verbos intransitivos e também verbos de ligação, ou seja, independe de transitividade verbal. Ela pode ser formada com qualquer um desses verbos. E nem toda voz ativa pode ser convertida em voz passiva. Isso mesmo, a voz ativa ela veio primeiro ao mundo, ou seja, Deus criou o mundo. Deus pratica a ação de criar o mundo. Então, lembra sempre dessa frase, é a primeira coisa que acontece, é a voz ativa. E da voz ativa a gente criou a voz passiva. Ou seja, se eu tenho uma voz passiva, quer dizer que eu consigo voltar ela para a voz ativa. Mas nem toda voz ativa eu consigo transformar na voz passiva. A gente vai ver agora. Na voz passiva podemos perceber as seguintes informações. Ela pode ser analítica, como exemplo, o bolo foi comprado, ou pode ser sintética ou também pronominal. No caso, é a mesma coisa. Exemplo, comprou-se o bolo. Podemos perceber que na voz analítica nós temos 2 verbos, foi comprado. E na voz sintética, ou seja, voz passiva sintética, nós temos a partícula C, ou seja, o pronome apassivador, que é formado junto ao verbo, dando ideia de que é um verbo pronominal.
Mas esse pronome, na verdade, ele não faz parte diretamente do verbo. Ele é somente uma partícula apassivadora, ou seja, é como se fosse o verbo ser subentendido dentro dessa partícula, transformando também a frase em o bolo foi comprado. A ideia é a mesma e a voz também é a mesma. Outra observação é que é uma voz dependente de transitividade. Então, diferente da voz ativa, ela é formada somente por verbos transitivos diretos e transitivo direto-indireto, ou seja, precisa do objeto direto. Na sintaxe, o objeto direto é um termo paciente, então por isso que é necessário um objeto direto para ser transformado em sujeito paciente. Outra observação: toda voz passiva pode ser convertida em voz ativa. Exemplo: os livros foram colocados ali. Está na voz passiva. Os livros foram colocados. Eles sofrem a ação de colocar. E na voz ativa ficaria: colocaram os livros ali. Ou seja, alguém praticou essa ação. Então, podemos perceber a conversão do objeto direto e sujeito paciente. E a última observação é que só existem duas maneiras de um verbo estar na voz passiva: com locução verbal ou pronome apassivador, como mostra os exemplos: a casa será vendida, vende-se a casa ou vendem-se casas. Ou seja, quando estiver na voz passiva sintética com o pronome apassivador, o verbo, não podemos esquecer de que esse verbo ele deve estar concordando com o seu sujeito paciente, porque vende-se a casa parece que o objeto direto é casa, porém a casa é o sujeito. E em matéria de concordância verbal, devemos fazer com que o verbo concorde com o seu sujeito. Então é por isso que no plural o correto é vendem-se casas. Vende-se casas no singular estaria errado. Então são muito importantes essas observações da voz passiva, porque na voz passiva, se você for ver uma questão na hora de analisar se a voz é ativa ou passiva, preste muito bem atenção no verbo, porque para ter voz passiva só pode ter 2, 3 ou mais verbos, enfim, ou a partícula ser, ou seja, não existe uma voz passiva que tenha somente um verbo, sem a partícula ser. Então daí você já pode eliminar algumas alternativas. Agora vamos às observações da voz reflexiva. A primeira: é formada somente com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, os mesmos verbos da voz passiva. Segunda observação: é formada pelos pronomes reflexivos me, te, se, nos e vos. E esses pronomes devem dar ideia de a si mesmo, ou seja, refletindo a ação ao sujeito. Outra observação: não confundir com PIV, ou seja, partícula integrante do verbo, que formam os verbos pronominais. Por exemplo, a menina alegrou-se e a menina mordeu-se. Qual dessas duas você acha que está na voz passiva? A menina não alegrou a ela mesma. Não tem como ela praticar essa ação. Mostra uma transição de movimento ou sentimento. Ou seja, o verbo é alegrar-se, é um verbo pronominal. E a menina mordeu-se, é possível que ela pratique essa ação em si mesma. Ou seja, a menina mordeu a si mesma, a ela mesma. Então, é reflexivo. Então, podemos perceber aí essa diferença. Outro cuidado: João fala de si, não a voz reflexiva, pois o verbo não é reflexivo. Ou seja, ele fala de si e ele não fala a si mesmo. Então, esse si, embora dê ideia de que é reflexivo, porém ele está preposicionado e não faz parte do objeto direto do nosso verbo. Ou seja, precisamos de um verbo que seja transitivo direto, ou seja, precisamos do objeto direto. Também será voz reflexiva quando der ideia de um ao outro. É a chamada voz reflexiva recíproca, ou seja, as duas moças abraçaram-se na escola. Podemos perceber que as moças, elas não abraçaram a si mesma, e sim abraçaram umas às outras. Ou seja, quando der essa ideia de um ao outro ou umas às outras, também será voz reflexiva, ou seja, esse pronome também será um pronome reflexivo.
Mas se na sua prova perguntar se é recíproco, dessa vez é sim. Recíproco é quando dá ideia de um ao outro. Bom, então são observações muito importantes dessas três vozes. Só daí a gente já pode até começar a mentalizar uma ideia de resolver uma questão, ou seja, eliminar algumas alternativas. Com essas observações da transitividade, da ideia de a si mesmo, de que tem que ter uma locução, de que pronome ser, enfim, são observações muito importantes. Eu sugiro até que você volte ao vídeo, pause e faça suas anotações. Bom, agora vamos ver como é que funciona a transposição de uma voz ativa para uma voz passiva, sem que ela perca o seu sentido, que é também muito cobrado em prova. Conversão da voz ativa na passiva. Observe as transformações. O objeto direto virará sujeito paciente. O sujeito será o agente da passiva. Se você ainda não sabe o que é agente da passiva, preste atenção no conceito. Agente da passiva é um termo sempre preposicionado que pratica a ação do verbo na voz passiva, mas não é o sujeito, ou seja, não confunda agente da passiva com sujeito. E a última observação é que deve manter o tempo verbal na hora da transformação, ou seja, se o verbo estiver no pretérito perfeito, deverá permanecer no pretérito perfeito na hora da transposição da voz. Vamos ver nos exemplos. Os calores intensos provocam as chuvas. Convertendo para a voz passiva, teremos as chuvas são provocadas pelos calores intensos. Perceba que na voz ativa, chuvas é o objeto direto. Já na voz passiva, as chuvas passam a ser o sujeito. Então é muito importante observar essa transformação para não errar na hora da prova. São provocadas, eu percebo agora que são dois verbos. Temos o verbo ser e o verbo provocar. Então dá a ideia de que as chuvas agora elas sofrem essa ação, tornando-se um sujeito paciente. E na voz ativa temos somente um verbo, ou seja, provocam. E a última observação é que os calores intensos na voz ativa era o sujeito, ou seja, o termo agente, o sujeito que praticava a ação. Já na voz passiva, passou a ser o agente da passiva. Perceba que calores intensos na segunda frase continua praticando a ação, porém a voz é passiva, ou seja, já há um sujeito paciente. Então, calores intensos é o nosso agente da passiva e está preposicionado. Outro exemplo, eu o acompanharei. Temos um verbo indicando a ação de acompanhar alguém e o sujeito é eu. Na voz passiva teremos ele será acompanhado por mim. Percebamos aqui que também tem um jogo de pronomes agora. O que era o, ou seja, o pronome oblíquo átomo, passou a ser ele, porque ambos se referem à terceira pessoa do singular. Então, será acompanhado agora passa a ser dois verbos, dando ideia de que o sujeito sofrerá essa ação, e o por mim, que no caso era eu na voz ativa, passou a ser um termo agente da passiva, ou seja, estar preposicionado, praticando uma ação, porém está numa voz passiva. Então, agente da passiva. E o tempo verbal foi mantido, ou seja, acompanharei, futuro do presente, será acompanhado, também é futuro do presente. Porém, agora trata-se de um tempo composto, ou seja, usando dois verbos. Outro exemplo, venderam a casa. Na voz passiva passa a ser a casa foi vendida. Percebamos também que o verbo venderam está na terceira pessoa do plural, ou seja, eles venderam. E na voz passiva o verbo é foi vendida, ou seja, a terceira pessoa do singular, porque o verbo deve concordar com o sujeito na hora da transposição. Próximo exemplo, João tinha comprado o livro, ou seja, também trata-se de um tempo composto. Tinha comprado o livro, dois verbos. Quer dizer que na voz passiva nós teremos três verbos, porque deve-se acrescentar o verbo ser, dando ideia de que o sujeito irá sofrer ação. Perceba então, o livro tinha sido comprado por João. Então agora nós temos três verbos. O verbo tinha e comprado
permaneceram e acrescentamos o verbo sido, que vem do verbo ser. Então é muito importante agora. Essa ideia eu até falo para os meus alunos presenciais. Se na voz ativa nós temos um verbo, na voz passiva teremos dois. É sempre um a mais. É matemática e é bem simples, é fácil, tá bom? Se na voz ativa nós tivermos dois verbos, quer dizer que na passiva teremos três. Se tivermos três na ativa, teremos quatro na passiva e é sempre mais um. E do contrário, da voz passiva para a voz ativa, é só diminuir um. Então, se tem uma frase na sua prova que esteja com três verbos, incluindo o verbo ser, quer dizer que na hora da transposição para a voz ativa, nós teremos somente dois, porque nós eliminaremos esse verbo ser, ficando somente dois. Então, é sempre na voz passiva há um verbo a mais, que é o verbo ser, formando esse tempo composto passivo. Então, anota aí e não erre mais. Então, como mostra esse último exemplo de tempo composto, eu gostaria de puxar uma observação muito importante. O tempo composto da voz ativa, ele é composto por o verbo ter ou o verbo haver, mais um verbo no particípio. Então é importante que você saiba o que é também um verbo no particípio. É aquele que só existe com o verbo auxiliar, estando escrito ou subentendido. E o verbo no tempo composto da voz passiva será composto por ter e haver, mais o verbo ser, mais o verbo no particípio. Então, como eu disse, é sempre um verbo a mais, que é o verbo ser, dando ideia de que o sujeito irá sofrer essa ação. Bom, então se você estiver um pouco perdido, fique tranquilo, pause o vídeo, se for necessário, volte o vídeo, essa é a vantagem de estudar online, tá bom? E se você também tiver com dúvidas em relação a verbo, assista a aula de verbo em relação a tempo composto, em relação a tempos verbais, número e pessoa, tá bom? Se for em relação aos pronomes, é muito importante que você saiba utilizar corretamente tanto os pronomes quanto os verbos. Então agora vamos ao nosso preferido, o famoso passo a passo. Acompanhe aí. Bom, então para fazermos uma questão de voz verbal, o primeiro passo é analisar o verbo, o tão famoso verbo. Então, analisando o verbo, se for somente um verbo, sem o pronome ser, é certo de ser voz ativa. Já é um bizu, já é o passo a passo e você pode eliminar várias alternativas. De verdade, em concursos você pode usar isso que vai dar certo. Se tiver somente um verbo sem o pronome ser, é impossível que se forme uma voz passiva. Se for somente um verbo com o pronome ser, será voz passiva pronominal ou voz reflexiva. Aí nesse caso você deve voltar o vídeo para diferenciar a voz reflexiva da voz passiva pronominal. Mas é importante dizer que essa voz será uma dessas duas e não a voz ativa. Então é uma estrutura condicional. E se for uma locução verbal, pode ser voz ativa ou voz passiva analítica. Verifique se há o verbo ser como auxiliar, pois ser mais particípio é formada a voz passiva. Então, nesse caso, devemos analisar o uso do verbo ser, porque é ele que forma a voz passiva. Então, nós temos uma locução verbal que pode ser até 3 verbos, porém não tem esse verbo ser, e também você pode fazer a pergunta, se dá a ideia de que o sujeito pratica ou sofre a ação do verbo, você já pode identificar se é ou não é uma voz ativa. Mas se tiver o verbo ser no meio da locução, formando o tempo composto, ou seja, da voz passiva, será, claro, uma voz passiva. E você pode facilmente converter essa voz para a voz ativa. E o segundo passo é, se pedir o agente da passiva, é importante lembrar que só existe agente da passiva na voz passiva. Então verifique primeiramente a voz verbal e estará 99% com a preposição por e 1% com a preposição de, esse termo agente da passiva. Então esse segundo passo fica até um pouco óbvio, falar o agente da passiva só existe na voz passiva. Parece mesmo, mas quando você vai fazer uma questão, eu falo isso por muita experiência.
meus alunos presenciais, e não quer dizer que eles não estão prestando atenção. É normal isso acontecer, porque na verdade a maioria tem medo da prova, mas não é para ter medo da prova, não é para ter medo de uma questão. A questão está ali para você avaliar. Eu costumo dizer que são alunos, né, dizendo que as alternativas são aquelas ali. Ou seja, você vai avaliar como professor, analisar os alunos, o aluno A, o aluno B, o aluno C. Então, se você perceber que a voz é ativa, não existe agente da passiva, tá? Realmente não existe agente da passiva. Grave muito bem isso. Isso vai te ajudar muito para resolver uma questão. Se está pedindo o termo assinale a alternativa e que o termo destacado seja agente da passiva, você procura primeiramente o verbo. Se o verbo estiver na voz ativa, elimina aquela alternativa ali, já não pode ser. Se o verbo estiver na voz passiva, aí sim pode ser que tenha o agente da passiva. Aí você vai procurar o termo preposicionado, que geralmente vai ser a preposição por, mas também pode vir a preposição de. Mas ambos praticam ação numa voz passiva, beleza? Então vamos agora às questões de prova para saber como isso realmente cai na prova. Assinale a alternativa em que há a presença do verbo na voz passiva. Então o primeiro passo a se fazer é analisar primeiramente o verbo, porque como está pedindo voz passiva, eu tenho que perceber que o verbo esteja em locução verbal ou que tenha a partícula ser. Então, analisando o verbo da letra A, eu vejo que o verbo é acertou. Ou seja, é somente um verbo e não está com o pronome ser. Ou seja, é impossível de que essa alternativa seja o nosso gabarito. Não tem como formar voz passiva. Mas para tirar a prova real, você pode até perguntar quem pratica a ação de acertar? E você vai ver que é o atirador. Ou seja, ele pratica ação. É um termo agente. Na letra B, nós temos o verbo organizou-se, ou seja, é um verbo só, mas está com a partícula ser. Então, eu vou analisar com cuidado já já. Vou às outras alternativas. Na letra C, o verbo é comeram, ou seja, é um verbo só e não está com a partícula ser. Você não precisa ter dúvida, é impossível que se forme uma voz passiva. E na letra D, nós temos o verbo ensinam, ou seja, também é um verbo só. Impossível de formar também a voz passiva. Mas aí, peraí, você deve estar se perguntando, Léo, é uma pegadinha, né? Esse vídeo aí que você está gravando deve ser o quê? Só para você conseguir conquistar os seus alunos? Porque você está fazendo mágica? Como é que você eliminou de 4 alternativas, você conseguiu eliminar 3? Ou seja, você tem 100% de chance de acertar uma questão agora, né? Ao menos que você fique com medo e não marque essa que está bem na sua cara. Ou seja, isso é o poder do passo a passo. Se você tiver esse passo a passo em mente, colocar ele na sua cabeça e levar para você fazer a sua prova, você vai conseguir fazer essas eliminações. Então eu percebo que realmente das 4 alternativas, eu consegui eliminar 3, ficando somente com uma. Então, vamos analisar essa uma e a gente vê o que a gente marca. Bom, organizou-se, nova atividade para os alunos. Nós vamos ficar entre a letra B e a letra B. Organizou-se é o verbo estar com a partícula ser. Então, a voz passiva sintética ela também pode ser convertida na voz passiva analítica. Vamos procurar o termo paciente. No caso, organizou-se o quê? Nova atividade. Quer dizer que essa nova atividade seria um objeto direto, mas como está na voz passiva, passa a ser sujeito paciente. E a transformação é a seguinte: nova atividade foi organizada para os alunos. Então, consegui transformar e tive a certeza de que estamos diante de uma voz passiva. Esse ser, esse pronome ser, se ele puder ser convertido pelo verbo ser, você está em uma voz passiva. Então, gabarito, letra, bravo. Bom, é melhor a gente até fazer mais uma, né? Porque ficou muito fácil. Mas essa questão realmente caiu na prova. Caiu no concurso da EAR, beleza? Então vamos a mais uma questão. O prefeito recompensou os funcionários com uma gratificação no final do ano. Em qual das alternativas a voz passiva mantém o mesmo sentido da oração acima? Ou seja, agora pede para analisar o sentido da oração, a voz e também o tempo verbal na hora de sua transformação.
Então vamos observar a letra A. No final do ano, os funcionários foram recompensados pelo prefeito com uma gratificação. É importante perceber que na oração do enunciado, o verbo é recompensou, ou seja, está na voz ativa. O prefeito é o sujeito e os funcionários é o objeto direto. Aí eu vou pedir agora para você, se você ainda estiver na dúvida, volte o vídeo na hora que eu falo sobre transformação da voz ativa na voz passiva. E você vai entender perfeitamente o que está acontecendo aqui nessa questão. Eu tenho certeza que você vai acertar. Então, como no enunciado nós temos aí um sujeito agente, um verbo transitivo direto e um objeto direto, quer dizer que na voz passiva, os funcionários, ou seja, o objeto direto, vai passar a ser sujeito paciente. O verbo recompensou deverá ser foram recompensados, ou seja, dois verbos e o uso do verbo ser. E o prefeito, como é sujeito, passará a ser o agente da passiva. Então, essa transformação deve ser feita. Vamos analisar a letra A. No final do ano, os funcionários foram recompensados pelo prefeito com uma gratificação. Me parece que já é o gabarito. Vamos analisar o verbo foram recompensados. Vamos ver se está no mesmo tempo de verbo recompensou, ou seja, recompensou está no pretérito perfeito. Ontem ele recompensou. E foram recompensados também está no pretérito perfeito. Eles foram recompensados ontem. Então o tempo manteve. Os funcionários agora está como sujeito paciente, porque quem é que foram recompensados? Foram os funcionários, sujeito paciente. E o pelo prefeito é um termo que está praticando ação realmente, porém está numa voz passiva e está preposicionada pela preposição por. Como eu disse, preposição por e menos raro preposição de. Então temos aí uma perfeita transposição da voz ativa para a voz passiva na letra A. Então, por enquanto, nosso gabarito já é letra A. Se tiver mais alguma, a gente anula a questão. Você deve ter essa certeza de que você está fazendo a análise certa. Na letra B, o primeiro passo é analisar o verbo. E o verbo é recompensaram. Ou seja, se o enunciado está pedindo para transformar a voz ativa na voz passiva, como é que eu vou manter o verbo recompensaram na voz ativa, ou seja, somente com um verbo? Então eu nem preciso fazer análise, só tem o verbo, não tem partícula C, voz ativa. Então, letra B já está eliminada. Na letra C nós temos o verbo foi recompensado. Aí sim, eu devo prosseguir com minha análise, porque foi recompensado está na voz passiva. Eu percebo que há o uso do verbo ser, ou seja, tem voz passiva. Então eu pergunto agora, quem é que foi recompensado? O prefeito. O prefeito é sujeito paciente. Então perfeitamente nós temos o sujeito paciente e o verbo na voz passiva. E pelos funcionários é um termo preposicionado agente da passiva, porque pratica ação na voz passiva. Então o gabarito agora também pode ser ser, né? Ou não. Vamos ver se a gente está analisando errado. O enunciado pede que tenha o mesmo sentido, ou seja, o mesmo sentido da oração. Então, sintaticamente, a oração está correta na voz passiva. Porém, quem é que foi recompensado na letra C? Foi o prefeito. E no enunciado, quem foi recompensado foram os funcionários. Então, a letra C está tentando te ludibriar. Está colocando o prefeito para ser recompensado e os funcionários que estão recompensando o prefeito, sendo que ocorre totalmente o contrário no enunciado. Então, por erro de sentido, a letra C está eliminada. E na letra D, nós temos o verbo recompensou-se, ou seja, também pode ser formada a voz passiva, porque agora nós temos o pronome a passiva do. Então, analisando recompensou-se, eu pergunto quem é que foi recompensado nesse caso? E eu percebo que de novo está o prefeito, ou seja, o prefeito quer ser recompensado de qualquer maneira, mas aqui não. Aqui quem vai ser recompensado vamos ser nós, que estamos analisando essa questão e vamos passar no nosso concurso. Então, sai fora daí, prefeito, você não vai ser recompensado e o gabarito realmente é letra A. Pelo passo a passo, matamos mais uma questão e vimos que dá para resolver realmente uma questão de prova.
Então, é muito bom quando a gente consegue resolver uma questão. Na verdade, o seu objetivo aqui é esse. Acredito que o seu objetivo não seja aprender toda a gramática, e sim passar no seu concurso. Então, espero que essas dicas te fortaleçam para que você seja aprovado. Lembrando que eu torço muito por você, estou aqui para te ajudar e qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode me procurar e com certeza, na medida do possível, eu vou te atender. Então, como de costume, eu vou deixar para vocês aí o quadro do Mostre que você aprendeu, para que você consiga dizer qual é a voz verbal dessas frases aí. E também eu vou colocar uma para que vocês possam transformar a voz ativa na voz passiva. O gabarito estará na descrição desse vídeo. Bom, então a aula termina aqui. Espero que você tenha aprendido bastante. Se você ainda não aprendeu, fique tranquilo, volte à aula, assista com calma, beba um suquinho, faça exercícios, passe o feedback para o seu professor, se você tiver um professor presencial, ou se você quiser mandar para mim também, ou se você quiser fazer um comentário sobre uma dúvida que você tenha em relação a esse vídeo, pode ficar à vontade, mas não deixe que a dúvida vá com você para a prova. A dúvida não deve entrar naquela sala de aula. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta também, compartilhe com seus amigos. Se você gostou, eu tenho certeza que você vai curtir. E siga também nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram e também no WhatsApp, para que você possa ficar mais por dentro de todas as dicas, de materiais gratuitos, exercícios, resoluções de questões, tudo para te fortalecer, beleza? Então, a gente fica por aqui e até a próxima!